Hoje vamos descobrir como vivia Silvio Santos, o homem que saiu das ruas do Rio de Janeiro sem um centavo no bolso e construiu um dos maiores impérios empresariais da história do Brasil. Vamos contar a história do vendedor ambulante que se tornou dono de emissora de televisão, banco, cosméticos, seguros e muito mais. Do menino que vendia bolsas de plástico na praia de Copacabana, ao empresário que acumulou uma fortuna estimada em 2 bilhões de dólares. Da pessoa que dormia em pensões baratas de Madureira, ao homem que tinha mansões em São Paulo e Campos do Jordão, helicópteros particulares e um jato que cruzava o Brasil como se fosse um carro. Ao terminar de ver este percurso pela vida e obra dessa lenda brasileira, você vai entender por que Silvio Santos não era apenas um apresentador. Era uma força da natureza que dobrou a realidade à sua vontade. Senhor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930 no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Os pais eram imigrantes sefarditas vindos da Grécia, Albert Abravanel e Rebeca Abravanel, que sobreviviam com muita dificuldade vendendo produtos em um pequeno comércio na cidade. A família não tinha luxo nenhum. O apartamento era pequeno, o dinheiro era curto e as oportunidades para um menino judeu e filho de imigrantes no Brasil dos anos 1930 eram poucas. Senhor cresceu vendo os pais trabalharem muito para conseguir pouco, e aquilo ficou gravado nele de uma forma que moldou cada decisão que tomaria pelo resto da vida. Com 15 anos, Senhor já estava nas ruas, literalmente. Começou como camelô no centro do Rio de Janeiro, vendendo bolsas de plástico, bugigangas e qualquer coisa que pudesse gerar uma comissão. Gritava para atrair clientes, improvisava discursos de vendas na calçada, aprecia o jeito como as pessoas reagiam quando ele falava de uma forma ou de outra. Era ali, naquelas ruas barulhentas e suadas do centro carioca dos anos 1940, que Silvio Santos estava descobrindo o seu maior talento sem saber ainda o que fazer com ele. Ele tinha um dom extraordinário para vender. Não apenas produtos. Ele vendia sonhos, vendia a sensação de que aquela bolsa de plástico era exatamente o que você precisava para melhorar a sua vida. As pessoas compravam de Senhor Abravanel porque ele as fazia sentir especiais. Com 18 anos, percebeu que precisava de um microfone. Não metaforicamente, precisava de um microfone de verdade. Passou a trabalhar na Rádio Guanabara como locutor de rua, fazendo anúncios de comerciantes nos bairros populares do Rio. Ganhava uma miséria, mas estava aprendendo o que o rádio fazia com uma voz que já era magnética. Nos anos seguintes trabalhou em diversas emissoras, sempre como locutor, sempre improvisando, sempre desenvolvendo aquele estilo único de se comunicar com o povo brasileiro que misturava simpatia genuína, humor espontâneo e uma capacidade rara de fazer o público se sentir próximo. Em 1958, com 27 anos, Silvio já era um rosto conhecido nas rádios cariocas, mas queria mais. A virada veio em 1960, quando Silvio Santos se mudou para São Paulo e entrou na televisão. A TV paulista tinha um programa de auditório aos domingos à tarde, que precisava de um apresentador. Silvio chegou, apresentou-se, fez o teste e ficou. O programa se chamava Vamos Brincar de Forca, e era exatamente o tipo de entretenimento popular e direto que ele sabia fazer com os olhos fechados. A audiência respondeu imediatamente. Havia algo naquele homem alto, de sorriso largo e terno bem passado que hipnotizava as câmeras. Ele não apenas apresentava um programa. Ele transformava o estúdio em um evento, o público em participante e a televisão em algo que as famílias brasileiras queriam assistir juntas todo domingo. Durante os anos 1960, Silvio Santos trabalhou em diversas emissoras e consolidou sua marca como o maior apresentador de auditório do país. Mas ele não era apenas um apresentador. Ele era um empresário disfarçado de animador. Enquanto fazia televisão, observava tudo. Entendia como as emissoras funcionavam, onde estavam os lucros, onde estavam as ineficiências, o que o público queria e não estava recebendo. Em 1976, comprou a concessão do Canal 4 em São Paulo e fundou o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Foi uma aposta monumental. Criar uma emissora do zero no Brasil dos anos 1970 exigia investimento pesado em infraestrutura, equipamentos, contratações, produção de conteúdo. Silvio colocou tudo o que tinha e se endividou além do que tinha. Mas ele sabia o que estava fazendo. O programa Silvio Santos estreou no SBT, com o dono da emissora na própria cadeira de apresentador, e não demorou muito para dominar os domingos brasileiros. O programa durava de 4 a 6 horas, e era uma mistura de auditório, sorteios, entrevistas, humor
e aquela energia impossível de copiar que só o próprio Silvio conseguia produzir. Nos anos 1980, o programa Silvio Santos tinha audiências que chegavam a 50 pontos no Ibope, o que significava que metade das televisões ligadas no Brasil estavam sintonizadas naquele canal naquele momento. Isso se traduzia em receita publicitária gigantesca. Em 1985, o SBT já cobrava 800 mil cruzeiros por um comercial de 30 segundos durante o programa de domingo. Com dezenas de comerciais por hora durante horas de programação, a emissora gerava dezenas de milhões de cruzeiros por semana. O dinheiro que entrava do SBT foi sendo investido com uma disciplina empresarial que surpreendia quem pensava que Silvio era apenas um animador. Ele fundou o grupo Silvio Santos, um conglomerado que ao longo das décadas passaria a controlar negócios completamente diferentes entre si. A Jequiti Cosméticos surgiu nos anos 1990 como rival direta da Avon e da Natura, usando a própria televisão como canal de venda e vendedoras diretas espalhadas pelo país. A Telecom, empresa de telemarketing. O Banco Pan-Americano, uma instituição financeira com foco em crédito popular que chegou a ter 3,5 milhões de clientes e uma rede de agências em todo o Brasil. O Baú da Felicidade, sistema de consórcio que vendia sonhos de consumo para a classe trabalhadora brasileira há décadas. Cada negócio alimentava o outro. A televisão promovia os produtos geravam caixa, o caixa financiava novos negócios. Em seu auge, nos anos 1990 e 2000, o grupo Silvio Santos movimentava bilhões de reais ao ano e empregava diretamente mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil. A fortuna pessoal de Silvio Santos foi avaliada em diferentes momentos em valores que variavam entre 1,5 e 2 bilhões de dólares, colocando-o entre os homens mais ricos do país. Com esse dinheiro todo, Silvio Santos viveu de uma forma que poucos brasileiros conseguem imaginar de perto. Vamos começar pela propriedade mais famosa. A mansão na rua Ministro Nelson Hungria, no Morumbi, em São Paulo, era conhecida nos bastidores do entretenimento nacional como simplesmente a Casa do Silvio. Era uma propriedade de 5.000 metros quadrados de terreno, em um dos bairros mais exclusivos da capital paulista. A construção principal tinha 3 andares, mais de 20 cômodos, piscina olímpica com aquecimento, salão de festas com capacidade para 300 convidados, garagem subterrânea para 12 veículos, câmeras de segurança em cada ângulo e uma vista privilegiada para os jardins, que eram cuidados por uma equipe de 4 jardineiros que trabalhavam em tempo integral. Os interiores foram decorados por arquitetos contratados especialmente para o projeto, com mármore italiano nos pisos de todos os ambientes sociais, lustres de cristal importados da Alemanha, painéis de madeira nobre nas salas de reunião e uma cozinha industrial capaz de servir um banquete para 100 pessoas, sem que a família principal precisasse se preocupar com nada. Hoje, uma propriedade com essas características no Morumbi vale acima de 80 milhões de reais. Mas a mansão do Morumbi não era o único endereço de Silvio Santos. Em Campos do Jordão, a cidade serrana do interior de São Paulo, conhecida como a Suíça brasileira, ele possuía um chalé de alto padrão com aproximadamente 1.200 metros quadrados de construção, 6 suítes, lareira em cada quarto, sauna, adega climatizada e uma varanda enorme com vista para a Serra da Mantiqueira. Era o refúgio para os fins de semana frios do ano, para os almoços em família de domingo, para os momentos em que o empresário queria desaparecer do mundo e simplesmente ser avô. A propriedade de Campos do Jordão valia, segundo estimativas do mercado imobiliário da região, entre 15 e 25 milhões de reais. Silvio Santos também manteve por décadas um apartamento de alto padrão, em planta privilegiada no bairro do Higienópolis, em São Paulo, que usava como base para dias mais agitados na cidade, quando não queria o movimento da mansão do Morumbi. Adicionalmente, tinha acesso a propriedades controladas pelo grupo empresarial em outros estados, utilizadas para reuniões executivas e viagens de trabalho. O patrimônio imobiliário total do empresário e de suas empresas foi estimado em valores acima de 500 milhões de reais. Os veículos de Silvio Santos eram compatíveis com seu status. Durante décadas circulou em carros de luxo topo de linha. Na década de 1980, usava um Mercedes-Benz Classe S, o modelo mais refinado da montadora alemã, que custava na época o equivalente a 500 mil cruzeiros, incluindo os impostos de importação. Na década de 1990, passaria para um BMW Série 7, upgradando para um Rolls-Royce Silver Spur, em ocasiões especiais,
especialmente para eventos nos quais a chegada precisava ser parte do show. Silvio entendia perfeitamente o poder simbólico de um veículo de luxo. Quando um Rolls-Royce chegava devagar na porta de um teatro ou de um evento, todo mundo parava. Todo mundo olhava. E quando a porta abria e aquele homem de terno impecável saía com um sorriso que o Brasil inteiro conhecia, o espetáculo já tinha começado antes mesmo de ele entrar no palco. Mas o que realmente separava Silvio Santos de praticamente todos os outros artistas e empresários brasileiros de sua geração era o helicóptero e o jato particular. Em um país continental como o Brasil, onde as distâncias internas são absurdas e as conexões aéreas comerciais nem sempre são eficientes para quem precisa de velocidade e privacidade, ter aeronaves próprias não era apenas símbolo de status. Era uma ferramenta de trabalho e de poder. Silvio operou helicópteros particulares a partir de meados dos anos 1980. O primeiro foi um Robinson R-44, modelo popular entre executivos por seu custo operacional mais acessível. Mas à medida que os negócios cresceram e a agenda se tornou mais complexa, passou para helicópteros maiores, chegando a operar um Sikorsky S-76, a aeronave preferida de executivos e chefes de Estado no mundo inteiro. Um Sikorsky S-76 novo custava, nos anos 1990, entre 4 e 6 milhões de dólares. A operação anual de manutenção, tripulação e hangar representava mais 500 mil dólares por ano. O jato particular era o símbolo máximo. O grupo Silvio Santos operou durante anos um Cessna Citation e posteriormente aeronaves de maior porte para as viagens internacionais. Em um único dia de agenda intensa, Silvio podia gravar parte de um programa em São Paulo de manhã, almoçar com executivos em Brasília, assinar contratos no Rio de Janeiro à tarde e voltar para jantar em casa no Morumbi. Isso só era possível com aviação executiva própria. Em termos de custo, manter uma operação completa de jato executivo no Brasil em anos normais representa entre 3 e 5 milhões de reais anuais, contando manutenção, tripulação, combustível, hangaragem e seguros obrigatórios. O estilo de vida cotidiano de Silvio Santos era ao mesmo tempo ostensivo e disciplinado, o que era uma combinação incomum que muitos de seus funcionários e parceiros de negócios admiravam. Ele não bebia álcool, não fumava, dormia cedo e acordava cedo. Almoçava todos os dias em casa com a família sempre que possível. Era profundamente ligado às filhas, Cíntia, Daniela, Patrícia, Rebeca, Renata e Sílvia, que foram criadas dentro dos valores que ele trouxe da criação sefardita recebida dos próprios pais. A família era o centro, o dinheiro era instrumento, o trabalho era identidade. Mas isso não quer dizer que Silvio Santos abria mão dos prazeres que a fortuna permite. Tinha um guarda-roupa de dezenas de ternos feitos sob medida, pelos melhores alfaiates de São Paulo e da Itália. Cada terno custava entre 8 e 25 mil reais. Para as gravações do programa ele usava sempre ternos claros, azuis marinhos ou cinzas, com gravatas escolhidas a dedo, sapatos de couro italianos engraxados, e o sorriso que era, na prática, o maior ativo que ele possuía. Nas ocasiões formais e nas viagens internacionais, a produção era ainda mais cuidadosa. Nos anos 1980 e 1990, Silvio Santos viajava frequentemente para Miami, onde a comunidade latina era enorme e onde ele mantinha contatos com executivos do entretenimento norte-americano. Se hospedava no Fontainebleau Hotel em Miami Beach, onde as suítes custavam na época $800 a noite. Em Nova York, frequentava o Plaza Hotel e o Waldorf Astoria. Nas viagens de negócios à Europa, ficava em Paris no Hotel George V, ou em Londres no Claridge's, dois dos estabelecimentos mais caros e exclusivos do mundo. Em cada viagem, comprava roupas italianas, acessórios suíços, eletrônicos americanos. Gastava sem culpa, mas também sem desperdício. Silvio Santos era generoso com quem amava e exigente consigo mesmo. A equipe de trabalho e suporte pessoal de Silvio Santos era extensa. Na mansão do Morumbi, trabalhavam em turnos até 12 funcionários domésticos. Havia uma cozinheira principal, uma pasteleira, um mordomo, 3 empregadas domésticas, 2 motoristas em regime de plantão, uma secretária pessoal que trabalhava dentro de casa, além da equipe de segurança privada composta por ex-policiais militares que revezavam em turnos de 12 horas. A folha de pagamento só do pessoal da casa superava 80.000 reais mensais em períodos mais recentes.
O custo total de manutenção do padrão de vida familiar do empresário, incluindo propriedades, veículos, pessoal, viagens e entretenimento, foi estimado por pessoas próximas ao grupo em valores superiores a R$ 3 milhões por mês nos anos de maior esplendor. O maior tributo ao talento de Silvio Santos, entretanto, não era o dinheiro nem os bens. Era a influência cultural que ele exerceu durante mais de 6 décadas sobre o Brasil. O programa de auditório que ele criou e apresentava pessoalmente foi ao ar por mais de 50 anos ininterruptos. Gerações inteiras de brasileiros cresceram vendo Silvio Santos aos domingos. Pais que assistiram ao programa na infância levaram seus próprios filhos para o estúdio do SBT, como se fosse um rito de passagem. Silvio inventou formatos que foram copiados por todo o entretenimento latino-americano. O jogo das surpresas, o show de calouros, o baú da felicidade ao vivo no palco. Ele não era influenciado pelo entretenimento americano ou europeu. Ele criava seu próprio idioma televisivo e o mundo assistia. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o velho Boni, maior executivo da história das telecomunicações brasileiras e arquiteto do sucesso da TV Globo durante décadas, disse em entrevista que Silvio Santos era o único ser humano que jamais viu que era capaz de se conectar com absolutamente todos os públicos ao mesmo tempo. Da criança ao idoso, do operário ao executivo, da dona de casa ao acadêmico. Essa capacidade era absolutamente única e impossível de ensinar ou de replicar. Mas como todo grande arco narrativo, a história de Silvio Santos também teve seus momentos de sombra e de teste. Em novembro de 2010, o Banco Pan-Americano revelou um rombo contábil bilionário, causado por fraudes internas que chegaram a 4,3 bilhões de reais. Foi o maior escândalo financeiro ligado a um empresário individual na história recente do Brasil. O Banco Central interviu. O Fundo Garantidor de Créditos teve que cobrir parte do buraco, e Silvio Santos precisou colocar dinheiro próprio para salvar a instituição. Ele firmou um acordo com o BTG Pactual, que assumiu o controle do banco. A crise revelou vulnerabilidades no modelo de gestão do grupo e custou ao empresário uma parte significativa de seu patrimônio pessoal e um preço enorme em reputação, embora ele jamais tenha reconhecido qualquer responsabilidade pessoal pelos desvios que ocorreram, enquanto outros geriam a instituição em seu nome. A situação fiscal e empresarial do grupo Silvio Santos, após 2010, foi objeto de debates e análises durante anos, autuações da Receita Federal, disputas tributárias, renegociações de dívidas. O cenário empresarial havia ficado muito mais complexo do que os tempos dourados dos anos 1990 e 2000. Mas Silvio continuou trabalhando. Continuou apresentando o programa. Com 70, 80 e poucos anos, ainda subia no palco do SBT e arrancava gargalhadas do público como se tivesse 30. A energia era menor, o passo era mais cauteloso, mas o sorriso era exatamente o mesmo. Nos últimos anos de vida, Silvio Santos reduziu significativamente suas aparições públicas. Deixou a gestão do grupo nas mãos das filhas, especialmente de Daniela Beirute, que assumiu a presidência do SBT. Em 2023, pouco antes de seu falecimento, foi revelado que estava tratando um linfoma, doença que debilitou progressivamente o empresário que havia sido famoso por uma saúde de ferro durante toda a vida. Silvio Santos morreu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Brasil parou. As redes sociais transbordaram de memórias, de vídeos antigos de programa, de histórias de pessoas que tinham ido ao SBT quando criança e cujos nomes o próprio Silvio havia dito ao microfone numa tarde de domingo. A história de Silvio Santos é a história do Brasil que poucos acreditam ser possível, mas que acontece. Um menino de família imigrante, sem capital inicial, sem conexões poderosas, sem diploma universitário, apenas uma voz, uma coragem absurda e uma inteligência sobre o comportamento humano que era quase científica. Ele entendeu antes de qualquer outro que a televisão brasileira não precisava imitar a americana nem a europeia. Precisava falar com o Brasil real, com o povo que chegava cansado do trabalho no sábado e queria rir, chorar, torcer, ganhar um prêmio, ser chamado pelo nome em rede nacional. Com esse entendimento, ele construiu um canal de TV, um banco, uma empresa de cosméticos, um sistema de consórcios, helicópteros, jatos, mansões com piscina aquecida e uma cozinha que servia banquetes. Com esse entendimento, ele acumulou uma fortuna de US$ 2 bilhões partindo do zero absoluto.
Com esse entendimento, ele ficou no ar, ininterruptamente, por mais de meio século, enquanto concorrentes surgiam e desapareciam ao seu redor. Mas mais do que o patrimônio, mais do que os negócios, mais do que os carros de luxo e os jatos que cruzavam o Brasil como se fosse um quintal, o que Silvio Santos deixou para o Brasil foi a prova de que talento genuíno, disciplina de trabalho e coragem de arriscar podem transformar qualquer ponto de partida em qualquer destino que a pessoa seja capaz de imaginar. Ele era o camelô que se tornou o Brasil. E o Brasil nunca mais vai ser o mesmo sem ele.